Quanto que meu filho deve receber de pensão alimentícia? Ou se não, eu escuto dos homens, o quanto eu devo pagar de pensão alimentícia? Eu sou Ana Paula Gimenez, eu sou advogada, sou doutoranda em Direito Civil, uma mãe divorciada, autora do livro Divorciei e Agora. E agora eu vou te ensinar a fazer este cálculo da pensão alimentícia. Lembrando que a subsistência de um filho é obrigação tanto do pai quanto da mãe. Claro que se um não está trabalhando, por solidariedade familiar, o outro tem que ajudar, tá? Mas assim, é uma obrigação de ambos e o desemprego não pode ser um motivo para deixar de pagar pensão alimentícia para o filho. Mas como é que faz esse cálculo? Em primeiro lugar, você deve saber quais são as despesas exclusivas e individuais dos seus filhos. Então você vai colocar numa planilha, uma coluna assim, ó, despesas individuais ou exclusivas. São coisas que ele gasta para ele, tá? Então é escola, material escolar, uniforme, matrícula, o plano de saúde, despesas médicas e odontológicas, psicólogo, fonoaudiólogo, atividades extracurriculares, como, por exemplo, o balé, o futebol, o inglês, alguma língua que ele faça. Então, todas essas são despesas exclusivas que você vai somar essa coluna. Depois vão ter as despesas comuns, que são as despesas da casa, Então, a gente vai colocar nas despesas da casa, numa outra coluna. Então, vai colocar o condomínio, o IPTU, a empregada, a alimentação, telefone da casa, internet, TV por assinatura, a gasolina, Então, essas despesas, elas vão ser divididas pelo número de habitantes da casa. Então, soma essa despesa exclusiva do filho e depois pega essa porção que ele tem na casa. Então, por exemplo, se mora a mãe, o novo marido e o filho desse casamento anterior, todas essas despesas, condomínio, IPTU, a empregada, TV a cabo, tudo isso, vai ser somado e dividido por 3, tá? Aí você vai pegar essa porção do filho, vai somar com essa despesa total e vai dar o valor total das despesas daquele filho, tá? Então aí a gente calculou a necessidade do filho, o quanto ele precisa. Ele precisa pagar tudo isso individual e ele precisa contribuir, na verdade não é o filho que precisa contribuir, mas pra gente calcular a gente tem que saber qual que é a porção que ele gasta ali daquele lar, e somar tudo. Deste valor total, a gente vai ter o primeiro requisito da pensão alimentícia, que é a necessidade do filho. Depois que a gente calculou a necessidade do filho, a gente vai ver a possibilidade dos pais. É quanto cada um dos pais pode contribuir para aquela manutenção do filho. Claro que aquele que mora com o filho, ele vai ter uma despesa maior, então o outro tem que contribuir mais nas outras despesas, tá? Então vamos ver quem ganha mais, o quanto, qual é a proporção de cada um. Por exemplo, se um pai ganha 10 vezes mais do que uma mãe, então ele tem que contribuir 10 vezes mais do que a mãe. Agora, se a mãe, por exemplo, ganha 2 vezes mais que o pai, mas mora com o filho, ela pode contribuir de uma maneira diferente. Então, o segundo requisito para cálculo da pensão alimentícia, primeiro você vê qual que é a despesa dos filhos, ou seja, a necessidade. Depois você vê a possibilidade dos pais, quanto cada um ganha e quanto cada um pode contribuir. A gente tem que lembrar que os filhos, eles devem manter mais ou menos o mesmo padrão de vida dos seus genitores, tá? Porque o que a gente vê, por exemplo, em rede social? Muitas pessoas ostentando e depois dizendo que não tem dinheiro para pagar a bendita da pensão alimentícia. Então, gente, vamos ficar ligado nisso, porque os filhos têm que manter o mesmo padrão mais ou menos dos pais. Tem um terceiro requisito que é a proporcionalidade, que ele é usado quando?
quando, por exemplo, um filho de alguém muito milionário, você sabe que a criança não vai gastar, tem o mito dos 30% da pensão alimentícia. Não existe isso, tá? Isso daí é um mito que foi criado porque os tribunais, eles vinham decidindo nesse sentido, mas não tem uma lei que diz que é 30% do salário do pai ou 30% do rendimento total do pai. E a proporcionalidade é, por exemplo, nos filhos de milionários, que não vai receber os 30%, né? Vai receber de acordo com as despesas e a possibilidade dos genitores. Então, vocês entenderam? Eu vou fazer um resumo agora no final do vídeo para você anotar. Então, primeiro você vai calcular e somar tudo. As despesas individuais dos filhos. Matrícula, uniforme, escola, plano de saúde, despesas médicas, despesa odontológica, psicóloga, fonoaudióloga, atividades extracurriculares, línguas, tudo que for individual do filho, o celular do filho, tá bom? Depois você vai calcular as despesas da casa que aquele filho mora e dividir pelo número de habitantes. Vai pegar essa porção do filho, vai somar com essa outra coluna e vai dar o total da necessidade dos filhos, tá bom? Depois você vai ver quanto cada um dos genitores ganha para ver quanto cada um pode contribuir. Quem mora com os filhos já tem um gasto maior, então o outro genitor deve contribuir mais, tá? E tudo isso dentro de um limite racional de proporcionalidade para que os filhos mantenham o mesmo padrão dos pais. Se você achou esse vídeo interessante, dá um like aqui embaixo ou encaminha ele para uma amiga, para um amigo que está precisando nesse momento, está se separando ou já é separada, não sabe se o pai ou a mãe está pagando a pensão alimentícia direitinho. Recomenda esse vídeo, tá bom? E se inscrevam no meu canal, porque toda quinta-feira às 20 horas vai ter vídeo novo para vocês.